Pode sentar, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Quem está bem, diga amém. Hoje, sexta-feira de cura, sexta-feira de libertação. Irmãos, hoje nós vamos aprender sobre o quê? Hoje nós vamos aprender a vencer o desânimo. É uma coisa que tem alcançado muita gente dentro das igrejas. No livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 31, vamos lá, Lucas 22, 31, olha o que diz: e disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pede para vos cirandar como quem? Como trigo. O diabo pediu para rodear ou tentar quem? O Pedro. Simão, que está se referindo, é o Simão Pedro. E aí acontece o quê? Que o Simão Pedro, ele fala assim, versículo 32: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a quem? Aos teus irmãos. Aí eu te digo algo, irmão: o sábio sabe ouvir a quem? A Deus. O tolo, ele faz o que, pastor? O tolo diz o que? Eu já sei de tudo. O tolo diz: eu conheço tudo. O tolo diz: o sábio não sabe de nada. Porque Jesus falou isso, porque o versículo 33 diz: e ele lhe disse: Senhor, já estou pronto a ir contigo até a prisão e aonde mais? E a morte. Senhor, já estou pronto para ir contigo, aonde for, até a prisão e até a morte. Quer dizer o quê? Ele estava sendo sábio ou estava sendo o quê? Tolo. Tolo. Porque o sábio, ele busca o quê, pastor? O conhecimento. O sábio, ele busca o conhecimento. O tolo diz: já sabe de tudo. Mas nós sabemos que o tolo não sabe de quê, irmãos? De nada. Sabe por quê? Porque, pastor, versículo 34, mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. 3 vezes você vai negar, Pedro. E todas as vezes que você negar, o galo vai fazer o quê? Vai cantar. E até isso não acontecer, o galo não vai cantar. Então, o Pedro, ele não estava sendo nem um pingo de uma pessoa o quê, pastor? Sábia. Porque o sábio, ele anda onde, pastor? Na palavra de quem? De Deus. Porque, vamos lá no Atos capítulo 7, versículo 39, deixa marcado aqui, vamos já voltar para cá. Atos 7, 39, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram aonde? Ao Egito. Quer dizer o quê? Os pais fizeram o quê, irmãos? Não quiseram obedecer. A obediência é questão de quê, pastor? De escolha. O Pedro não quis obedecer a Jesus naquele momento. E Pedro estava sendo o quê? Velado em oração através de quem? De Jesus. Muitas vezes o pastor, ele prega, ele fala, mostra na palavra, mas tem muita gente que não quer dar ouvido, irmão. E quando você não dá ouvido, você está sendo sábio ou você está sendo tolo? Tolo. E quando na tua tolice, você vai acabar fazendo o quê? Esfriando na fé. Você começa a desanimar, você não começa a não querer vir mais para a igreja, você começa a ver as coisas naturais, porque quando diz aqui no livro de Atos que os nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram em seu coração, o que fizeram? O coração deles tornaram aonde? Ao Egito. Tornaram para onde, pastor? Para o passado. Quem vive de passado é quem, irmãos? É museu. Se eu não quero obedecer a palavra de Deus do modo correto, do modo certo, e eu rejeito quando Deus fala, eu vou voltar ao passado, eu vou voltar a ser uma antiga criatura. E é tudo o que o diabo quer, que você volte a ser uma antiga criatura, que você, meu querido, viva como ele quer,
desanime, para você não vir para a igreja, para você não ouvir a palavra, para você, meu querido, ser uma pessoa que se maldiz a si mesmo. Por isso nós devemos ter cuidado. Sabe por quê? Volta lá no livro de Lucas 22, 39. 22, 34. Volta lá no livro de Lucas 22, 34. Olha o que diz. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. O galo não vai cantar, mas só vai cantar quando você começar a negar. Quer dizer, desanimar. Aí você vai passar agora para o versículo 39, porque nós sabemos que o salário do pecado é o quê? E a morte. E depois da morte vem o quê, irmãos? O juízo. Sabemos que o salário do pecado é a morte, e depois da morte vem o quê? O juízo. E olha o que diz em Lucas 22, 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos fizeram o quê? Os seguiram. Depois daquela ocasião, ele foi fazer o quê? Orar. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Pastor, nós devemos esperar chegar à tentação para orar? Não. Não devemos esperar, meu irmão, chegar à tentação para poder orar. A gente tem que orar antes da tentação chegar. Por quê, pastor? Porque se eu não orar, meu querido, antes que a tentação chegar, porque quando ela chegar, eu não vou entrar em tentação, porque eu já orei. Eu sou forte. O diabo vai vir querer desanimar, não vai não, porque eu orei antes. Deus está comigo e Ele me fez mais do que vencedor. Então, meu querido, o que você tem que fazer? Não perder tempo. Ah, pastor, mas eu vou perder tempo como? Não perder tempo, meu irmão, buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque eu te digo, é a mesma coisa. Como, pastor? Uma pessoa, um casal, eles moram junto na mesma casa, tem uma família, tem filhos. Aí o casal briga, dorme brigado. Aí, meu querido, dorme brigado 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Não tem o ato conjugal. Você está entendendo, sim ou não? Se não tem o ato conjugal, o que vai acontecer depois de 2 semanas? Vai surgir o interesse um pelo outro? Depois causa o que, irmãos? A separação. A separação, pastor, está repreendido. Eu nunca vou separar do meu marido. Olha, o amor ele vai fazendo o quê? Esfriando. Você começa a agir e começa, homem ou mulher, a agir como uma mulher natural, um homem natural. Uma pessoa, meu irmão, que para você já é normal aquilo, mas não é normal não, meu irmão. O que você tem que fazer, pastor? Não tem que dormir brigado não, nem separado. Por quê? Porque não é isso que Deus quer. Ah, mas pastor, mas ele me faz tanta raiva. Olha, antes de chegar a raiva, ore. Para você não cair aonde? Em tentação. Ore. Ore a Deus, busque ao Senhor. Para o diabo, meu querido, não fazer aquela ira uma grande mágoa. Mas ninguém sabe da minha vida, só eu que sei que eu passo em casa. Não estou dizendo que você passa, porque todo mundo sabe onde o sapato aperta. Mas você precisa ser uma mulher sábia e um homem também sábio. Eita, pastor, mas o que eu tenho que fazer, pastor? Olha, cuidado. Por quê? Quantas vezes Daniel ele orava? Quantas vezes? 3 vezes. Aí eu te pergunto, quantas vezes você tem orado? Porque, meu querido, eu dei um exemplo do casal. É assim também nós com Deus. Se a gente não ora, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não tem um tempo para o Senhor, daqui a pouco nós estamos o quê? Desanimado. Daqui a pouco a sua vida é essa. Aí eu faltei quarta, eu vou sexta. Aí eu faltei sexta, eu vou domingo. Aí as coisas começam a ficar o quê? Naturais.
Você começa, meu irmão, não está nem aí mais. Você sabe por quê? Começa a aparecer o quê? O desânimo. E o desânimo, meu irmão, é a pior desgraça na vida do crente. Nem ia falar a palavra, mas desgraça é o contrário da graça. Não é um palavrão. Por quê, pastor? Porque começa assim, de pouquinho. Porque o diabo começa a investir de pouquinho. De pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Por quê, meu querido? Passo para o versículo 41. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, o que ele fazia, Jesus? Orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. 43. E apareceu-lhe um anjo que o confortava. 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. 45. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os como? Dormindo de quê? De tristeza. Eles deixaram o meu irmão fazer o quê? Dormindo de tristeza, pastor. O desânimo entrar. Porque, meu irmão, a pessoa, quando ela passa a dormir, ela deixa a tristeza dominar ela, e ela vai desanimando. Vai desanimando, pastor? Sim, porque ela para de ouvir a quem? A Deus. Ela não ora mais, ela não lê a Bíblia mais. Por isso, meu querido, que no versículo 40, Jesus falou: orai para não entrar em tentação, para vocês não desanimar. Ah, mas pastor, e quando a tentação vier? Eu tenho que estar de pé porque eu orei. Eu estou de pé porque eu vou vencer essa tentação. Em nome de quem? De Jesus. Não é só a tentação física, mas a tentação espiritual. Às vezes a pessoa está aí nessa, ela não tem tempo, ela tem tempo para fazer muitas coisas, menos tempo para orar e ler a Bíblia, menos tempo para vir para a igreja, menos tempo. Desculpa tem muito, desculpa tem demais. Porque, versículo 46, e disse-lhes: porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levanta, de pé, fique de pé. Era o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. É de pé que a gente vence as batalhas, não é prostrado, não é com tristeza. Ai, Deus vai ter, vou me lamentar para Jesus. Não, meu irmão, não é com espírito de autopiedade, mas sim de pé. É isso que Deus quer te ver, de pé. Olhe para o seu irmão, diga assim para ele: ó, Deus quer te ver de pé. Aí olhe para ele novamente e diz: vamos vencer a tristeza. E como que eu venço, pastor, esse desânimo? Estando de pé, buscando a quem? Ao Senhor. Em nome de quem? 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. 48. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traías o filho do homem. 49. E vendo os que estavam com ele e o que ia a suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Feriremos a espada? Por quê, pastor? O que eles queriam fazer? 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Aquele que se precipitou. Quem se precipitou? Aquele que não deu ouvido a quem? A Jesus. Quem era ele, pastor? Aqui em Lucas não fala, mas lá no livro de João 18:10, bota lá rapidinho.
Evangelho de João 18:10. Olha para cá, só olha para cá ou anote aí. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e o feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era, qual era o nome dele? Malco. O nome do servo era Malco. Pastor, aqui nos mostra quem foi. O João conta o detalhe, quem foi o autor: Pedro. Mas aí, meu irmão, Jesus colocou a orelha daquele homem no lugar, sim ou não? Sim. O que era para ter acontecido ali no meio daqueles soldados? Uma grande conversão, sim ou não? Porque foi ali um milagre, não precisou de médico, de um cirurgião plástico, não precisou de nada, deveria ter convertido. Mas como que eles estavam, aqueles soldados? Cegos. Eles imaginavam que aquilo ali era o quê? Uma magia. Assim como Jesus ressuscitou Lázaro, muitos creram, sim ou não? Mas muitos também não creram. Não foram todos que creram em Jesus, poucos. Porque seguir Jesus de longe, para muitos, meu querido, é uma vergonha. Por quê, pastor? Nós não devemos ser um discípulo que segue Jesus de longe. Porque quando nós seguimos Jesus de longe, isso aqui acontece. Nós agimos da nossa maneira. Quando nós despertamos, agora eu vou. Mas nada. Aí você vai agir de modo incorreto, precipitado. E quem se precipita, a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele peca. Quando Jesus falou ora, eles dormiam. Quando Jesus disse, olha, o diabo pediu para te serindar. Estou aí contigo até a morte. Vou contigo, Jesus. Nós estamos juntos nessa. E o que acontece? O Pedro, ele age precipitadamente. Por quê, pastor? Depois de uma oração, depois de Jesus acordar, dar um saculejo nele, não? Porque nós vamos voltar lá no livro de Lucas 22:54 agora. 22:54, que diz: então prendendo, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o como? De longe. Como que Pedro seguia Jesus? É vergonhoso, irmão. Ô irmã, a graça e paz, irmã. Ô, graça e paz? Ô, gente. A pessoa vai ficar como? Irmã, eu... Sabe por quê? Aquela pessoa não quer ser chamada mais de irmã, porque ela está seguindo Jesus de longe. Para ela é uma vergonha. E quando a pessoa faz isso, ela começa a se aquecer em outro fogo. Versículo 55. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre quem? Entre eles. Começou a se aquecer em outro fogo. Andar, meu irmão, em lugares que você não deve andar. Crente anda em arraiá? Mas hoje eu olhei uma foto de um crente da nossa igreja no arraiá. Ah, mas era no shopping. Começa assim. Ah, mas era no arraiá aqui, estava na praça. Sem querer eu passei. Sem querer? Você está dando uma desorientada? Ou você está se aquecendo na fogueira do João? Está chegando, né? O dia do João. Ah, um João. Não, meu irmão. Você é de Deus. E quem é de Deus não anda em outros fogos. Deu vontade de comer um mingau de milho. Para, em qualquer lugar, tem um monte de lugar que vende. Não é, Breira Rosa? Só não vende lá na porta da sua casa? Ah, tá. É no arraial? Ah, não. Pois é. Ah, mas deu vontade de comer uma canjica. Tem um monte de lugar que vende.
Ah, pastor, deu vontade de comer um milho. Bem ali vende, perto da parada. Mas sabe qual é a nossa desculpa? São essas. Não, pastor, é porque eu fui lá evangelizar. A Bíblia diz: em tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Daqui a pouco chega alguém e diz: olha, eu vi o fulano lá no arraial, se aquecendo no fogo estranho, se assentando aonde você não deveria estar, e nem levando os seus filhos. Nem levando os seus filhos. A Bíblia nos ensina que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho que deve andar. Mas aí que está, que você começa a sair, começa a seguir, daqui a pouco o menino começa a pedir: mãe, vamos lá, mãe, na praça, fazer o quê? Lá no arraial, olha o que? O boi, o cacuriá, a quadrilha. Aí você vai querer tirar o costume? Não tem como. Por quê, pastor? Você está conectado, meu irmão, a trazer isso para a sua casa. Cuidado. Pastor, mas o que eu faço? Versículo 56. E como a certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pôs-se os olhos nele e disse: este também estava com quem? Com ele. Aconteceu o que? Que alguém olhou ele lá. Como eu falei agora, alguém pode te olhar lá. E aí? Ah, pastor, mas Jesus vai ter misericórdia, né? Você está seguindo Jesus de quem? De longe. Ah, mas pastor, e agora? O que eu tenho que fazer? Oh, meu Deus. Versículo 57. Porém ele o negou, dizendo: mulher, não o conheço. Olha, eu vi ele lá, não sei quem é. Pois é, você vai estar negando Jesus. Mas sabe por que você começa a se aquecer em outro fogo? O desânimo. Quantas pessoas já não viu aqui, saiu da igreja, que deixou o desânimo entrar no coração e começou a seguir outros caminhos? Por quê? 58. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Negou novamente. 59. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é o quê? 60. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, quem cantou? O galo. Quem cantou? O galo. A nossa mensagem hoje é o que? Ouvir o Senhor. A nossa mensagem hoje é o que? Orar. A nossa mensagem hoje é o que, pastor? Não agir por conta própria. Não agir por conta própria. Não ficar longe de Jesus. E não se aquecer no fogo do pecador. Por quê? Versículo 61, o galo canta, e olha o que diz: e virando-se o Senhor, olhou para o Pedro, e o Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás quantas vezes? 3 vezes. E aí, versículo 62, e saindo Pedro para fora, chorou como? Amargamente. Ele chorou de arrependido. A nossa mensagem hoje vai falar também sobre arrependimento. Você sabe por quê? Porque ele lembrou das palavras de Jesus. De tudo aquilo que Jesus falou para ele, ele lembrou lá fora. Por quê, pastor?
Pedro, eu intercedi por ti. Pedro, o diabo está tentando. Pedro, acorda. Por que ele falou tudo aquilo? Você sabe por quê? Porque Deus não ouve pecador. No Evangelho de João 9,31, coloca bem rapidinho aqui. Evangelho de João 9,31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse o ouve. Fazer a vontade de quem? De Deus. O Pedro não quis. E ele se arrependeu como? Amargamente. Porque se ele tivesse ouvido, ele não tinha passado aquilo. Às vezes tem coisas que vai acontecer na nossa vida, se a gente tivesse parado e não ter feito mais, tem coisas que você vai evitar. E tem coisas que você continuar fazendo, quando você acordar, Deus não vai poder te ouvir. Porque Deus não ouve pecador. Por quê, pastor? A palavra não é para acusar, mas sim para te alertar hoje. Alertar de quê, pastor? Você venceu o desânimo. Porque a mensagem de hoje é: ouça, ore, não age por conta própria, não fique longe do Senhor, não se aqueça no fogo dos pecadores. Para quê, pastor? Para você não desanimar. Porque quando você desanima, é difícil voltar. O Pedro demorou tempo para acordar. E outros nem acordam. Quando vão acordar, pode estar onde? No inferno. Por isso, meu querido, não deixe o Senhor de lado. O Senhor tem que estar em primeiro plano na sua vida. Em nome de quem? De Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte.